Muito bem, mais uma vez, boa noite. Estamos iniciando mais um capítulo, hoje o 46 do livro Os Mensageiros, Aprendendo Sempre. E vamos, como de costume, iniciarmos com o resumo que a Rita vai nos trazer. Rita, pode abrir o seu áudio. Boa noite, Maria, bem-vinda. Boa noite. Bom, vamos recolher um pouquinho o capítulo anterior, né? O capítulo onde conhecemos o Dr. Fidelis. Era um homem que lia muito, mas ele era resistente aos conteúdos da doutrina espírita, duvidava das mediunidades. E conhecemos também o Sr. Pentes, né? O esclarecedor encarnado, membro dos trabalhos mediúnicos da casa de Dona Isabel. Nesse capítulo, e esse capítulo que nós vamos falar hoje, capítulo 6, inicia falando que, segundo Aniceto, faltava mais de uma hora para o início dos trabalhos, mas André observava que o movimento de serviço espiritual tornara-se intensivo. André diz que reunia-se lá 35 encarnados, mas desencarnados havia 200, ou seja, 35 encarnados para 200 desencarnados. E ele explica que muitas entidades vieram na companhia dos encarnados que lá estavam, né? E além daqueles que a gente viu nos capítulos anteriores, que eram socorridos nas vias públicas, né? Pela equipe de trabalhadores da casa. André fala que a movimentação era grande e o tempo curto. Ele faz. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. André repara na grande mesa, que havia vários papéis nessa mesa, né? Com pedidos e nomes. Alguns pediam conselhos médicos, orientações, assistência e passes. E no plano espiritual, 40 cooperadores iam e vinham recolhendo informações desses pedidos, né, para os socorros. Aí André, Vicente e Aniceto se aproximam mais da mesa, né, e observa aqueles papéis. E André pergunta se todos recebem o que pedem. E Aniceto responde: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhe podemos ser úteis. No particularismo dos seus desejos, outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Ou seja, eles auxiliam sem violar o livre-arbítrio de cada um, né? Aniceto fala que muitos são alunos ociosos que preferem pedir do que se esforçar para conquistar. Que interessante, eles são alunos ociosos que preferem ficar pedindo do que ir à luta, né? E o esforço de conquistar. E ainda fala, desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação da terapeuta para a manutenção da saúde física pelos que, de fato, se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Aniceto faz uma pausa e continua. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto,
Nesse caso, de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Eles ficam quietos, não vamos responder nada. Como recomendar àqueles que pregam para os outros, como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes, e como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia, não seria contrassenso? Ele ainda fala. Alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de traficante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Olha só, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. E aí, Vicente questiona sobre aqueles que fazem pedidos levianos, né? Ou desejam mal do outro, por exemplo, né? E Aniceto responde que não poderão atender falando os desencarnados, falando o seguinte: os encarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades de intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. E aí André questiona como responder aos pedidos de orientação. E Aniceto responde: merece o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Olha só que interessante. Eles ficam em silêncio. Não vão ficar cobrando, não. Eles sabem o que tem que fazer, né? E Aniceto, então, continua o diálogo e fala algo muito interessante. Olha o que ele fala. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites. Olha só, muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites, são os palpiteiros espirituais, né? Para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnados na Terra. Esquece que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites, olha, há preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, de bem fazê-lo de própria conta. Olha o que a gente pode atrair com a gente com pedidos não muito bons, né? Os palpiteiros espirituais. Vicente pergunta: e o que acontece então? A Aniceto responde com outra pergunta: que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Olha, o que acontece com o homem de responsabilidade que se põe a brincar? Em seguida, aproxima uma entidade, né? E essa entidade se apresenta. Ele fala que ele vem também de nosso lar. Aniceto apresenta André e Vicente a ele
E essa pessoa pede para Aniceto, se possível, o auxílio, após terminar a reunião, para dois casos urgentes. Ele fala que trata de uma jovem que desencarnou fazia pouco tempo, naquele dia, e de um agonizante que era amigo dele. E fica a questão, e aí a gente fica com essa questão aqui, né? Que o Aniceto não questiona, mas não responde. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nos próximos capítulos a gente vai ter exemplos do que acontece com os homens que brincam, né? Então, é isso. Obrigada, Rita. E agora vamos iniciando os comentários. Ideli, pode abrir o seu áudio. O capítulo promete, hein? Boa noite a todos. É interessante que esse capítulo, assim, teoricamente, você pensando, é fácil, né? É simples compreender. Mas e praticar, hein? Será que é fácil? Quantos anos nós estamos aí, né, no centro espírita, e vendo essa mesinha lá com os pedidos, cada um chega, põe o nome de uma pessoa, põe da família, e faz seus pedidos ali, né? E alguns, como comentava uma colega lá do centro, algumas pessoas até pedem, você vai no centro? Então olha para mim, dá o nome, mas a pessoa não quer se dar o trabalho, né? De ir até lá. Assim ela deve pedir também para um que vai na igreja evangélica, na igreja católica. Ela não quer se dar o trabalho de ir até lá, né? E muitos que vão, muitos desses, até que põem o nome lá na caixinha, a gente percebe que mal começa o trabalho, a pessoa está com sono já. Já está se debruçando, querendo dormir. Iria estar lá no sofá de casa, na verdade, né? Na frente da televisão. E aí a gente vai vendo que isso acontece realmente. Olha o trabalho que o plano espiritual tem para preparar um trabalho desses, né? Quer dizer, horas antes já estão ali preparando o ambiente, trazendo os necessitados que vão ser atendidos, preparando ali. Olha o estudo desse pessoal que fica atrás dos encarnados chegando com os pedidos. 40 pessoas envolvidas ali naqueles pedidos, vendo o que podia ser feito, o que não podia, o que deve ser, né? Levado em conta. Então, a gente se põe a refletir hoje nisso. Será que a espiritualidade atende tudo que a gente pede? Né? Jesus disse, né? Tudo que pedirdes com fé, em oração, recebereis. Mas será que todo mundo ali está com aquela fé? Ou está querendo mais que os outros façam por ele, né? Naquela crença de que o espírito do lado de lá é um mágico. Ele pode agir em tudo, ele pode fazer tudo para mim, tudo que eu quiser. Eu acho que a maioria ainda pensa assim, né? Vão ali levar esses nomes, pedindo aqui, como fala, quando é questão de saúde, ainda vão analisar melhor, ver se a pessoa está precisando passar por aquilo. Olha quanto estudo que o plano espiritual tem que fazer, né? A pessoa chega ali com uma dor de cabeça, faz muitos dias, uma enxaqueca, ela está ali pedindo, aí a pessoa vai ver se a pessoa se alimenta mal, come demais, às vezes bebe, está ruim do fígado, precisaria já ter ido no médico, fazer um check-up, fazer os exames, não faz. E o plano espiritual está com tudo isso na mão. Vai chegar o quê? Fazer isso para a pessoa ficar boa? Não pode, porque essa pessoa fica mais mal acostumada ainda. É como a gente com os filhos, né? Às vezes eles vêm pedir uma coisa e você sabe que aquilo vai prejudicar mais do que ajudar. Então você é obrigado a dizer não, ou como diz o Aniceto aqui, ficar em silêncio. Meu Deus do céu, como, né? Às vezes o silêncio é o melhor conselheiro, porque você de repente não vai falar não para a pessoa. De repente é melhor ficar em silêncio e deixar que ela amadureça e veja ali, né?
o que ela tem que passar, o que ela tem que ver. Aqui ele usa essa palavra, né? E, desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados, quer dizer, sem juízo nenhum. A pessoa que pediu aquilo está completamente desorientada. Porque muitos pedidos, assim, que a pessoa já vai com perturbação espiritual, né? E muitos pedidos, ela quer tirar o namorado da outra, quer tirar o marido da outra, são coisas assim que não vale a pena nem comentar, né? O plano espiritual não pode se ocupar com esse tipo de coisa. Como ele fala aqui no Evangelho, tem tanta lição, né? A Damés Mesmonte estava falando lá no SEAC sobre as bem-aventuranças. Então, se você for ler aquilo ali um pouquinho por dia, vai aprender tanta coisa, né? Não vai precisar chegar lá e fazer determinados pedidos para a espiritualidade. Está tudo na sua consciência. Será que você tem feito a sua parte? O que é que você tem feito com tudo que aprendeu? Então, essa parte da gente pedir ali no centro, desses petitórios, eles precisam ser muito bem observados, né? A gente tem uma caixinha lá de vibrações e ela está sempre cheia, né? Com pedidos. Lógico, alguns pedidos chegam de pessoas que desencarnaram, e os familiares estão pedindo uma assistência. Às vezes, um pedido de saúde, a pessoa vai passar por uma cirurgia muito séria, pedindo ajuda do plano espiritual, da equipe espiritual. Então, tudo isso é atendido na medida do possível, lógico, né? A pessoa também que está precisando, está com desequilíbrio emocional, problemas de vício, que a gente sabe que tanta pessoa precisa, ela precisa ter vontade. Mas, às vezes, um auxílio do plano espiritual, clareando um pouco a mente, afastando um pouquinho aqueles obsessores, esclarecendo, se houver possibilidade, porque às vezes a pessoa também não quer. Mas tudo assim, são possíveis de ajuda, né? São pedidos, não é inútil pedir, né? Mas a pessoa tem que fazer a parte dela também. A gente sempre comenta, quando fizer um pedido assim, peça para a pessoa também ficar ligada em oração, fazer aquela conexão. Nós aprendemos através do Espiritismo que o que vale é o nosso pensamento, nós temos que estar conectados, ligados, fazer por merecer, praticar ações boas, praticar a caridade, estar sempre antenados com as coisas boas, querendo melhorar. Então, esses pedidos, eles serão atendidos na medida do nosso merecimento, da nossa atenção. Hoje houve um caso que aconteceu comigo, que eu acho que vai ilustrar bem isso. Eu vou contar com o André Luiz, né? Não vou dizer o nome da pessoa, né? Ninguém vai saber aí quem é, mas por isso que eu vou usar esse caso. Eu entrei aí no SEAC, já está fazendo quase 40 anos. E quando eu entrei, eu fazia curso, assim, outra, a Dona Lourdes era a nossa professora, aprendi tanta coisa com ela, uma pessoa muito humilde, muito dedicada, né? E tinha uma pessoa, uma senhora que estudava comigo na mesma época, mais ou menos da minha idade, né? Ela ainda é vizinha, lá do centro, mas ela não foi fazendo outros cursos, ela gostava muito de ir na palestra do seu Pedro, de segunda-feira, e ela já me disse que desde que o seu Pedro desencarnou, foi em 2020, ela não consegue mais ir. Então, hoje ela me encontrou no mercado e falou isso. Ela estava lá no outro caixa, eu aqui, e ela falou: Ai, você sabe que eu tenho um bloqueio. Desde que o seu Pedro morreu, eu não consigo mais ir. Eu vou até a porta e não consigo entrar. Aí ela mesma disse assim: Mas não é nada espiritual, não. Eu sei que é da minha cabeça. Aí, com aquela carinha assim, né? E todo mundo ouvindo, coisa e tal. E eu fiquei pensando, né, tantos anos. Ela fez curso de espiritismo, ela assistiu tanta palestra do seu Pedro, e o defeito dele não foi. Eu também assisti muita palestra do seu Pedro, ele se esforçava o máximo para ensinar a essência do espiritismo.
Ele não ensinou ninguém a idolatrá-lo, que foi o que ela fez. Ela ficou idolatrando o seu Pedro todos esses anos e não aprendeu o que ele falou. Não consegue pôr em prática. Ou ela não quer ser espírita, não sei, não é o que ela gosta de fazer. Ela chega até a porta e não quer entrar. Ou ela está se deixando dominar pelos obsessores, ou pela própria ideia dela. Ela estabeleceu como prioridade para ela que ela gosta de ficar no sofá, assistindo televisão, ou dormindo, não sei. Mas ela não quer acompanhar, não quer ser espírita, ninguém pode obrigar. Mas é essa pessoa que às vezes vai lá no centro fazer um pedido, né? Será que ela é merecedora desse pedido? Nós todos aqui estamos em evolução. E a nossa responsabilidade é estudar, é melhorar o dia a dia. Quando você tem esse conhecimento, esse contato com os ensinos de Jesus, a sua responsabilidade aumenta muito, porque você sabe o que é necessário você fazer. Eu não tenho que idolatrar ninguém, eu tenho que fazer a minha parte. Então, aqui, esse capítulo está assim, o título dele, né? Aprendendo sempre. E é isso aí. A gente tem que aprender em cada momento da vida, em cada circunstância, em cada caso, em cada encontro que você tem, porque a gente está aqui para isso, para evoluir espiritualmente, né? Quando você vai ver, já se passaram 40 anos. E o que foi que você fez? Só assistiu palestra, não fez mais nada, não aprendeu a essência das palestras. Quantas vezes ela não deve ter ouvido o livro dos Espíritos inteiro? O seu Pedro estudava, batia muito o livro dos Espíritos, fazia comentário de outros livros, se esforçou bastante. Ela fez curso na casa, curso de Espiritismo básico, fez outros também, mas não aprendeu nada, né? Porque se deixa levar por uma ideia assim, que o quê? Alguém está mandando na mente dela, alguém não deixa ela entrar no centro, o que se passa? Não é mesmo? A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? A gente tem que prestar muita atenção, porque a gente fica esperando que as coisas venham de fora, que a ajuda vem de fora. A gente não entendeu ainda que temos que fazer de dentro para fora. Por isso muita gente foge do espiritismo, né? Já viram as casas espíritas? Elas não são cheias de gente, né? Ouve um pouquinho, depois se afasta, porque é difícil assimilar. Para a gente também. Por isso que eu digo, você lê e relê esses capítulos, nossa, é fácil, aqui está falando isso, né? Na parte teórica. Mas a parte prática, você vai praticar e depois avaliar se você está praticando direitinho, é complicado, né? Complicado. Eu acho que é só isso, Yolanda. Passo a palavra. Obrigada, Ideli. Essa parte do silêncio eu achei maravilhoso esse trecho, né? E que ele fala ali, né? Aí, por que do silêncio, né? Que ele fala como recomendar humildade, aquilo que a Ideli pontuou, né? Então, o silêncio tem também é também uma resposta à oração. Então, está recomendando humildade. Fala na sequência aqui, ensinar a paciência. Então, poxa vida, meu pedido, minha oração não está sendo atendida, meu pedido não está sendo atendido. Está sim, está aqui, ó, recomendando humildade, ensinando a paciência, indicar o bálsamo do trabalho. Então, esse trecho aqui eu achei assim, me tocou bastante, profundamente. É um alerta forte no meu entendimento aqui. Alguém gostaria de comentar a respeito dos nossos pedidos? Oi, Radamés, pode falar. Neste trecho aqui que a Ideli falou e você reforçou, como recomendar a humildade àqueles que a pregam para os outros, ou como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes. Quer dizer, você está passando a lição para os outros e você mesmo não quer entender. Isso me fez lembrar
Eu fiz um curso de Reiki com uma japonesinha aqui na Vila Carrão. É uma doutora, ela é médica, não lembro, é homeopata, mas ela começou como pediatra, né? E a mulher estudou o Espiritismo de Kardec, estudou a, a Cabala, estudou tudo quanto é coisa, né? E eu fui fazer um curso de Reiki com ela. Então, fiz o curso de Reiki. Ela falou: agora você tem que praticar, né? Coisas que a gente já sabia. Não estava bem, não estava bem. E aí pedi para marcar uma consulta com ela. Uma consulta de médico, não de reikiano. Aí cheguei lá, comecei a conversar e falar, tal. Ele olhou para mim e falou assim: o universo já entendeu que você sabe, então você tem que se virar. Você não é o iniciante, você já viu, já falou, então ele está entendendo que você sabe, você tem que pôr à prova aquilo que você aprendeu. Eu entendi a lição e fui pôr à prova aquilo que eu tinha aprendido. Então, é isso que está escrito aqui. Ah, Por muito, isso que é duro, por isso que é duro a posição principalmente de palestrante. sim, Porque você sim, está lá na frente falando, mas o ouvido primeiro que está ouvindo é o seu. exatamente, É o exatamente. seu, porque você sabe o que você precisa, você sabe aonde você tem que melhorar e você está passando aquilo para os outros, né? E os outros imaginam que você é doutor naquilo, faz aquilo bonito. Ah, o cara é humilde pra caramba, o cara é isso. É nada. A gente está apenas transmitindo o papagaio, né? Então, somos um papagaio. Porque a coisa dura mesmo é você colocar em prática. Como eu falei ontem na nossa palestra sobre as bem-aventuranças, né? A grande dificuldade do cristão diz que é entender as bem-aventuranças. Mas eu acho que não quer entender. Aí é que está o negócio. Porque se você entende, você tem que colocar em prática. E é duro colocar em prática. Vamos e venhamos. É a parte realmente difícil. Então é mais fácil dizer, ah, eu não entendo, é muito difícil. Então fica mais fácil, porque a partir do momento que você diz eu entendi, aí a É responsabilidade chama. É bem isso mesmo. verdade. É Eu, a- verdade. eu aprendi com uma pessoa aqui, a Marie, que a ignorância é um conforto. Eu sempre uso essa É, expressão e ela está aqui, é. aprendi com ela. Ela sempre usou isso. Então, Muito bom, muitos Maria. Muitos optam por permanecer na ignorância porque não vou mexer. Porque se eu olhar para o que tem, né, abrir a caixinha, eu vou ter que assumir aquilo que está ali. Então não vou nem me mexer, não vou. Então é bem isso mesmo. Muito bom. Carlos, boa noite. Algo mais sobre a prece? Eu queria, ouvindo a Ideli ali. Oi, Carlos, tudo bem? Tá ouvindo? Tranquilo? Maravilha. Vai testando aí. Qualquer coisa. Estou tentando aqui entrar aqui, porque eu estou perdido nesse. Eu acho que atualizou o aplicativo Ah, e eu não sim. estou conseguindo. Vai Aí tentando eu aí. tive que mudar a tela aqui. Vou tentando aqui. Vai com fé. Estava ouvindo a Ideli e lembrando, né? Algo que, para mim, ajuda muito a entender alguns procedimentos. Por exemplo, tem pessoas que podem falar, ah, eu não preciso, né, frequentar um templo, frequentar a igreja, frequentar, ir no culto, eu não preciso. Então eu faço e aconteço, já pratico, enfim. Sim, acredito que isso é possível, que há aqueles que conseguem, os que verdadeiramente conseguem. Mas é a condição de todos. Não, eu entendo que é uma minoria, mas da minoria da minoria. Só para não dizer, né, que eu não acredito que não há entre nós aqueles que não consigam. Então, eu vejo os templos, as igrejas, né, os centros espíritas, como instrumentos para a gente externalizar esse esforço.
Então, eu saí de casa. Eu lembro uma vez, o seu Pedro falou uma frase tão simples que para mim veio essa imagem. Cada passo que nós damos, né, na direção do centro, da casa espírita, é um passo que caminhamos na nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. E aí eu faço isso, né? Então, cada passo que o católico vai para a igreja, cada passo que o evangélico protestante vai para cada passo que dá é um esforço, né? Em alguns casos, acordou muito cedo, está cansado, mas vai. Outros está ali, vem indo direto do trabalho, passou um dia turbulento. Outros estão doentes, estão com dor de cabeça, mas vão, persistem. Quer dizer, isso mostra, externalizar o esforço. Eu entendo que a nossa condição, a grandiosa maioria de nós, ainda necessita dessa externalização, ou seja, eu me colocar nesse esforço para eu praticar, entender, depende de mim. Senão, facilmente eu terceirizo, como a Ideli falou. Ah, coloca meu nome lá na caixinha. Ah, você vai fazer a novena aí, né? Vai lá nos católicos, a novena. Não, ora por mim, põe meu nome aí nas orações, nas orações, quando tem, né, aquele dia específico, nos evangélicos, que é o, né, o dia da cura, a ação pela cura, ai, põe meu nome lá, lembra de mim. Então, enfim, a gente fica terceirizando e vou deitar no sofá. Alguns ainda falam, não, eu estou ali, mentalizo, fico pensando. Ok, isso deve ser feito mesmo, porque você não teve condição de ir, porque realmente não teve condição. Mas é um alerta. Se estivermos ali, trabalhando no conforto e terceirizando algo que é nosso, como a Ideli bem explicou, a coisa é simples, nós não vamos ser atendidos. Aliás, como eu acredito, vamos ser atendidos no silêncio, né? No silêncio. Poxa, não veio resposta. E aí, por que será? Né? O que está acontecendo? Pensa aí. Enfim, tem muita coisa. Alguém? Avancemos? Vamos lá. É, nesse capítulo, que enfim, eu achei ele muito rico, ele fala ali no final, faz uma pergunta, Aniceto, né? Que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Responsabilidade. A Aniceto coloca ali um pouco antes que o evangelho ele é um conjunto de roteiros sagrados, e aí ele coloca que o discípulo, ele, diante ali da própria consciência, deve-se, né? Deveria se obrigar, se colocar na condição obrigatória, eu devo conhecer esses roteiros, eu devo ir atrás desses roteiros e entender. Aí vem várias informações aqui. Discípulo. Se eu me coloco como discípula de Cristo, é porque eu o coloquei como meu mestre. Ele é meu mestre, ele é meu guia. Então, se ele é meu guia, eu preciso entender quais são as tarefas que ele está propondo para mim e, no mínimo, compreender e refletir o impacto disso na minha vida, no mínimo, e não ignorar. Não, estou ali, né? Apenas usufruindo desse bem-estar, né? É tão bom ir no centro, uma vibração gostosinha, né? Eu estive um sexta-feira, uma música agradável, gente, aquela musiquinha que fala, olha, uma voz linda, né? Um rapaz com uma voz gostosa. Falei, ai, que bom ficar aqui. Mas é preciso dar esse passo a mais, porque ele está claro, a gente precisa passar por essa etapa de conhecer, mas avançar, praticar. E aí, a gente vem para aquela condição que a Ideli bem colocou, do espiritismo, ele ter essa dificuldade, vamos dizer assim, por quê? Chama a nossa responsabilidade.
Chama nós. E aí, poxa, eu não quero assumir que eu sou responsável pelo que está acontecendo comigo, então não vou, não. Ouvir todo dia que eu sou culpada, que eu sou culpada no sentido de responsável, né? Que a gente pode falar mais sobre culpa. Não, tá martelando demais em mim, então eu prefiro que diga que a culpa é do outro. Então eu gosto quando fala, é obsessor, né? Você precisa cuidar. E aí faz aquela avalanche de tratamentos, porque precisa afastar o obsessor. Enfim, no meio espírita a gente também se prende a essa terceirização facilmente. E aí, quando eu estava refletindo, pesquisando algumas coisas, achei uma mensagem de Joana de Ângeles que sintetiza algo que eu já estou compreendendo, né, com aquilo que André Luiz colocou no livro Evolução em Dois Mundos, e ela sintetiza nessa mensagem que é justamente sobre consciência e responsabilidade. E ela começa dizendo o seguinte, que a responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. Então, quando eu adquiro consciência, é evidente, é manifestação evidente. Então, eu adquiro consciência, logo vem a condição da responsabilidade. E isso, André Luiz fala dessa evolução, né? Quando nós acessamos ali, começamos a fase de Homo sapiens, que a gente adquiriu a condição da palavra, quando a gente começou a verbalizar, nesse momento a gente adquiriu o pensamento contínuo, que antes o nosso pensamento, lembra-se, a gente veio da fase animal. Então, o nosso pensamento não era contínuo. A gente tinha, os animais, eles têm esse pensamento que é picotado, não é? Ele não faz um raciocínio, não tem raciocínio, o raciocínio é na fase hominal. Então, a gente adquiriu esse pensamento contínuo por conta do exercício da palavra. E praticando esse pensamento contínuo, o que a gente conquistou? A consciência. Porque aí eu consigo coordenar pensamentos, né? Colocar numa sequência, ainda que muito inferior do que apresentamos hoje, mas a gente começou nesse exercício de coordenar. Em que sentido? Eu comecei a lembrar onde eu deixei alimento, eu comecei deixei de ser nômade, porque agora eu consigo organizar, me organizar, organizar um grupo, enfim, a gente vai evoluindo e isso tudo faz parte desse nosso desenvolvimento moral. Adquirir essa condição de consciência, e o que vem? A responsabilidade. E Joana de Ângeles e André Luiz estão nos ensinando sobre essa condição. Ela fala ainda, vou até ler aqui o trecho, só um minutinho, peço licença para vocês. Ela fala assim, ó, a responsabilidade faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais em detrimento dos que aparentam benefícios e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Olha só, aí eu acho que aí encaixa perfeitamente. Quando a gente acessa uma informação de que, olha, né, você errou ali, você precisa corrigir, isso é responsabilidade sua, falar, tudo bem, eu vou fazer. Só que aí, como é muito difícil assumir essa responsabilidade e trabalhar para corrigir, eu posso mascarar. E aí eu vou me iludindo. Eu estou me iludindo que estou resolvendo, que estou assumindo a responsabilidade e fazendo isso. Esse processo, ela fala, né, nessa mensagem, mais para frente, ela fala da condição de fuga. Essa condição de fuga é o que mais acontece no meio de nós, seres humanos, porque realmente dói assumir responsabilidades, assumir que errou. Quando a gente fala de pequenos erros, né? Coleguinha, desculpa aí, foi mal. A gente já está safo nessa. Mesmo que às vezes a gente não queria pedir desculpa, mas para uma condição de educação, ai, desculpa aí, vai.
Mas quando a coisa pega mais profundamente nos nossos relacionamentos, todos os deveres que nós temos, nossos deveres profissionais, não é? Quando o orgulho vai tomando conta, e aí fica cada vez mais difícil. Então a gente vai mascarando essa condição. Então eu acabo não assumindo verdadeiramente a responsabilidade. E eu vou me enganando, eu vou disfarçando ali. Só que ela fala o seguinte: ela fala que quando a gente assume a responsabilidade e toma as rédeas das coisas, ou seja, nós estamos discernindo verdadeiramente entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ainda que imperfeitos, porque nós não acessamos ainda a verdade absoluta, nós estamos no exercício, né, da verdade que é Cristo, por isso que precisamos conhecer esses roteiros que Cristo nos deixou. O que que acontece? Quando a gente faz esse esforço, nós alcançamos a lucidez. Eu, sinceramente, isso para mim fica assim, né? São desenhos, eu gosto muito de visualizar as coisas que parece que eu compreendo melhor. De repente eu ainda estou na fase do lúdico, né? Eu preciso que desenhe, aí nossa, é isso mesmo. Então, lucidez. E quando alcançamos essa condição de lucidez, aí a gente caminha cada vez mais rápido, cada vez mais firmes, né? Donos da nossa condição, donos da nossa jornada para a evolução. Então, eu entendo assim que é maravilhoso, quem puder, tiver a oportunidade, dê uma lida, né, nesse texto da Consciência e Responsabilidade, da Joana de Ângeles, e aí, como muitos, acho que vocês aqui já tiveram oportunidade, porque eu falo muito do Arthur Valladares, para mim, ele é uma referência, assim, uma das maiores referências, o mais jovem, né? Para mim, uma referência dos maiores no Espiritismo, e ele faz análises e reflexões, para mim, muito profundas a respeito de todos os temas. Então, eu sempre procuro. E aí, Bengo, acho uma palestra do Arthur sobre esse tema, consciência e responsabilidade. Gente, eu indico de coração mesmo, que é algo que eu acho assim riquíssimo de pérolas ali. Não vai dar para eu falar tudo que ele traz, mas eu vou sintetizar aqui. Claro, vou perder todo o brilho daquilo que o Arthur coloca, mas ele, em síntese, ele lembra da questão dos espíritas, né? Ele vai trazendo ali a experiência de Kardec, quando vai refletir sobre o sonho de Lutero, e aí Kardec é levado em sonho e faz uns questionamentos sobre quem são aqueles espíritos que no sonho ele é levado para visitar só um momento, por favor, gente. Peraí. E aí, Kardec questiona quem são aqueles que estão nesse lugar, ele é levado num ambiente de muito sofrimento e pergunta quem são esses, né? E aí vai fazendo a listinha. São os que crucificaram Jesus? Não, esses aí ignoravam o que estava fazendo. Aí são os imperadores? Falou, não, eles não tinham noção de espiritualidade, não são esses que estão aqui. Ah, são os algozes dos cristãos? Aí responderam para ele, não, esses aí eram brutos ainda, estavam embrutecidos. Aí Kardec, então são os grandes conquistadores, né? Lembrando das condições de guerras. Aí responderam, esses aí estão em processo de luta ainda. Aí responderam, tá, então quem são esses que estão aqui em sofrimento? Aqui estão os cristãos informados, mas que ainda não praticam.
E Arthur Valadares faz uma conexão muito linda com uma passagem de Mateus, quando Jesus ele fala ali da condição daquele povo nas regiões onde ele mais trabalhou, aquele povo, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, aquelas regiões onde ele mais atuou, onde mais os seus seguidores presenciaram, né, do seu poder, de tudo aquilo que ele trouxe. E aí, o título em Mateus está Julgamento das Cidades do Lago, porque é aquela região do Mar da Galileia. E aí a gente pode se assustar, nossa, Jesus está maldizendo esses lugares? Pô, ele só está alertando porque foram justamente os que mais receberam de conhecimento serão aqueles que estarão numa condição menos feliz, porque não praticam. Aí vem o peso da responsabilidade, né, que nós espíritas já compreendemos. Todo cristão, na lição está dito aqui, né, nesse capítulo está bem claro, que todo cristão deve acessar, aliás, já teve o acesso ao Evangelho, aos ensinamentos de Cristo, mas que deve conhecer, deve se aprofundar nesses roteiros. Aí vem Jesus e confirma: olha, se não praticar, estarão em condições bem difíceis, bem complicadas. E o Espiritismo vem nos explicar isso. Por isso que o Espiritismo ele é colocado como o consolador, porque ele esclarece essas condições, né? Porque assusta. Peraí, então estou lembrando da Marieira, melhor eu ficar na ignorância, melhor eu ficar no confortinho lá, então eu vou parar por aqui. Porque se cada vez que eu estudar, cada vez que eu acessar, aumenta a minha responsabilidade, aí eu não estou praticando, esse é meu fim de sofrimento, então assusta, realmente assusta. Só que vem um consolador, vem, esclarece, explica por que que vai se dar essa condição, mas fala, olha, isso é da sua consciência, porque já está apertando, dizendo, não é por aí. Reflita, né? Dê o primeiro passo, avance. É o esforço. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo sobre o homem de bem, fala que é o esforço que está contando nesse nosso momento. Se nós não nos esforçarmos para praticar, não está dizendo que vamos ser perfeitos já. Não, Jesus não está esperando de nós a perfeição, porque Ele sabe dessa nossa circunstância. O que está se dizendo é: se esforce, faça um pouquinho mais, saia da zona de conforto, encontre uma maneira. No seu metro quadrado é possível. Ninguém está querendo que você salve o planeta. O que estão dizendo é: salve-se a si mesmo. Assuma as rédeas da sua vida. Assuma a responsabilidade para adquirir essa lucidez. E aí, quando adquirimos essa lucidez, vai ficar mais leve. Porque a gente vai entender que é tudo um processo, que é um passo de cada vez. E aí eu acho que facilita para nós. Então, é duro ultrapassar esse muro e ver essa imensidão de coisas que nós precisamos aplicar, mas o que está pedindo é: ultrapasse esse muro, adentre o terreno, entendeu? E vá colhendo ali, uma coisa de cada vez, vai fazendo, vai buscando do seu jeito, do seu ritmo. Então, a beleza do Evangelho, do Cristo, é isso, que ele respeita a circunstância de cada um. Ele vê em nós o nosso potencial. Ele não está dizendo, olha, já vai lá e faça, como eu fiz.
Não, ele está dizendo, viu como deve ser feito? Então comece a trabalhar para chegar nesse ponto. E ele nos confirma, nós vamos chegar, mas é preciso dar o primeiro passo. Senão, o pior que vai acontecer é demorar um pouquinho mais. Aí a gente vai se demorar no sofrimento. Porque outra coisa que Joana de Ângeles fala, que é inato ao ser humano essa condição de ser bom. É inato. A gente só não pratica ainda. Porque se sairmos de uma criação divina e tudo que é de Deus é bom, justo, nós temos essa condição. Mas a gente precisa pôr em prática, precisa praticar. É o esforço que está sendo pedido nesse momento. E sejamos honestos, olharmos para dentro de cada um de nós. Poxa, ainda estou dando mancada nessas coisas. Deixa eu ver aqui, o que que eu já posso melhorar? Aqueles exercícios que a gente já ouviu, né? Vamos começar pelo simples. Assistir coisas melhores, ouvir coisas melhores, ler coisas melhores. Estou falando mais palavrão, vou falar menos. Não está pedindo para erradicar de vez, porque é difícil. Tem uns que conseguem, tem uns que conseguem. Mas não consegue erradicar, vai reduzindo, vai eliminando. E como o Radamés bem colocou, é um exercício que eu faço todas as vezes. Todo tema que cai na minha mão, eu já assumo. Essa é a bomba que eu tenho que resolver em mim. Então, esse é um vício, é um probleminha que eu preciso resolver em mim. E quando eu me coloco a verbalizar, né, como aqui ou no centro, enfim, onde quer que seja, a responsabilidade aumenta e aí me convoca, né, a colocar os pés no chão e tentar praticar o mais rápido possível. Enfim, a reflexão que eu faço é que eu posso estar realmente me esforçando adequadamente, o suficiente, porque a minha condição já exige uma, uma postura melhor. E aí é ter consciência disso. Enfim, o que mais, gente? Silêncio. Eu achei esse capítulo belíssimo. Oi, pode falar, Radamés. Só lembrando, já que a Ideli falou do seu Pedro, né? O seu Pedro sempre falava na seguinte situação: o palestrante falava, 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 e tinha uma pessoa sentadinha ali, só ouvia, ouvia, ouvia. Depois, quando se encontraram no plano espiritual, o palestrante estava numa situação complicada e viu todo iluminado o senhorzinho que ficava sentado ali e não abria a boca. Ele falou: mas como? Né? Você dessa condição? Ele falou: pois é, o senhor falou e eu fiz tudo o que o senhor falou. Executou, né? Eu estava vendo algumas palestras e estava ouvindo o Haroldo Dutra, quando ele fala na questão da humildade, né? Eu achei que foi muito interessante a colocação dele, quando ele diz assim: o humilde é aquele que sabe que nada sabe, sabe o que tem que fazer e procura fazer. Quando ele não sabe, ele vai procurar fazer. E quando ele sabe, ele tem que passar para frente aquilo que ele sabe. Então, ele não pode fugir da responsabilidade. Né? É mais ou menos essa história que você falou em outras palavras. Não sabe, vai se esforçar para aprender. Sabe, faça e passe para frente.
Exatamente. É diferente daquela postura moralista, né? Tem uns que passam a informação como se já fossem é, detentores ali de uma condição superior. Não estou descrendo que há aqueles que já conseguem. Sim, há aqueles que já conseguem muita coisa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente. Porque senão vai acontecer o seguinte, né? Eu já vi casos assim. Ah, não, eu não vou. Lá na escola, né? Aparecia, na época da escola de doutrina, né, Rita? O Carlos também está aí. Ah, não, eu ainda não tenho condição de assumir, de fazer um trabalho desse, ou não, eu não vou fazer uma palestra, imagina, eu não consigo fazer nada disso. Se for esperar a perfeição, pode fechar os centros, as igrejas, os templos, fecha. Nós estamos aqui entre imperfeitos, refletindo sobre o guia. É uma reflexão sobre o guia. É isso. Alguém mais? Capítulo, então, absorvido, gente? Acho que sim, né? Muito bem, então. É, Vamos no próximo encontro, vamos já encerrando, já que ninguém tem mais nada para comentar. Podemos encerrar? Tranquilo? Maravilha. Próximo capítulo 47, na próxima quinzena. No trabalho ativo, como a Rita falou, nós vamos ter aí desdobramentos desse trabalho que iniciou nesta noite. Vou fechando aqui, uma boa noite e a gente parte para o encerramento. Só um momento.